E vamos continuar aqui a nossa playlist sobre os design patterns. E hoje eu quero trazer um padrão que ele é muito interessante para a gente entender o fundamento dele, principalmente como que constrói ele em relação a código, mas a sua utilização realmente é em situações bem pontuais aqui. Ele é muito conhecido de nome e a gente está falando sobre o padrão Builder. E para esse tipo de padrão aqui, o entendimento dele acaba sendo um pouco direto. Eu não preciso, hoje, de entrar lá no Refactoring Guru para falar um pouco, né, sobre a definição dele. Eu quero já trazer um exemplo, eu acho que isso vai ajudar a entender de uma forma muito melhor. Olha só, eu vou descer aqui e pronto. Esse daqui é o nosso exemplo que a gente vai utilizar. E nota como é que vai ser bem simples o entendimento. Para a gente mexer com o padrão Builder, esse tipo de padrão ele é criacional no nosso projeto. Então ele é utilizado para a gente implementar algumas coisas que a gente necessita. Vamos supor, agora pegando de um exemplo bem claro, que eu quero construir uma casa. O que a gente vai fazer, na verdade, é definir uma espécie de template básico, alguma coisa bem genérica, e logo depois da gente ter essa coisa genérica, a gente vai definir os outros elementos que essa casa tem. Por exemplo, o telhado, o tamanho, né? A gente vai definir o piso, o preço, o cômodo, e aí a gente acaba definindo isso depois de ter um template já preparado para isso. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, pessoal, é uma ideia de uma construção separada. Se eu for querer ser um pouco mais teórico, né? A ideia do padrão Builder é separar a construção de um objeto que ele é complexo da sua representação final. A construção vai estar separada da finalização. Então, quando a gente fala, na verdade, desse tipo de padrão aqui, o nosso usuário, né, ou cliente, caso você queira chamar assim, ele não vai precisar de saber como que o objeto ele é construído, apenas, né, entender qual que é a versão, a configuração final que ele vai querer. Rafa, eu ainda não entendi exatamente o que você está querendo falar com esse padrão aqui de Builder. Vamos demonstrar em código que eu acho que vai ficar bem simples. Eu vou pegar aqui, olha, o meu VS Code, né, já está tudo configuradinho aqui. Eu tenho uma pasta, né, que é o padrão 6 aqui, o nosso Builder. E eu vou colocar aqui, olha, exemplo casa.py. Vamos primeiro falar de como que é um exemplo mais imaginário, mais ideal, e aí a gente traz para um exemplo real em relação a desenvolvimento. Beleza, e como que isso daqui funciona? Deixa eu abaixar isso daqui. Eu vou simplesmente ter uma casa, uma classe, aliás, que vai se chamar casa. Olha como é que a gente tem aqui, olha, o nosso padrão genérico, né, o nosso template padrão aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, olha, um método construtor, certo? E eu vou falar o seguinte, olha, eu vou ter paredes nessa casa que vão ser, por enquanto, 0. Deixa eu ver aqui o nosso exemplo para eu tentar fazer certinho, né? Telhado, tamanho, piso, cômodo e preço. Beleza. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte aqui, olha. Telhado. Vamos colocar aqui, olha. Vai ser um tipo, né? A gente vai definir o tipo desse telhado logo em seguida. Self, tamanho. Isso daqui em metros quadrados, por enquanto, vai ser 0. Self, piso. Vamos colocar ainda, né? Como a ser definido, né? Eu vou colocar uma string vazia aqui. E aí depois, vamos colocar aqui, olha, self cômodos. Eu vou colocar como uma lista. Olha que interessante, né? Uma lista de cômodos. E eu vou falar que o preço, ele vai ser também, né, uma string. E agora, nota que a gente tem um template totalmente genérico sobre a nossa casa. E é a partir desse template que a gente vai acabar construindo coisas interessantes. A gente vai definir elementos dessa casa. Beleza, agora que a gente já fez, né, essa definição, eu vou chegar aqui e vou colocar aqui, olha, uma outra classe que vai se chamar Builder Casa. E agora eu vou ter aqui, olha, um método construtor, né, o nosso init, em que eu vou falar que o meu self.casa é igual a uma instância
dessa minha classe casa aqui, olha. Ou seja, lá dentro do builder eu já preparo uma casa. E aí eu faço, né, exatamente o que foi proposto. Vou colocar aqui, olha, def, e a gente vai fazer, né, a construção primeiro do telhado, depois o tamanho, o piso, cômodo e o preço. Cada um aqui nessa ordem. Então, construir telhado. Eu vou colocar um self aqui para falar que eu estou dentro dessa classe. E eu vou falar o seguinte, olha, tipo telhado, que vai ser do tipo string. E aí eu vou simplesmente falar o seguinte, self.casa.telhado é igual a o tipo de telhado que eu quero. E aí eu vou retornar self. Esse retorno de self aqui ele pode parecer esquisito, mas a gente já vai demonstrar o porquê que a gente está fazendo esse retorno de self aqui. Mas de cara, nota que é exatamente essa a ideia. Eu defini aqui, olha, um elemento, né, lá na minha casa e agora eu estou literalmente compondo ele, eu estou definindo. E aí eu posso pegar e fazer isso daqui, né, para as demais coisas. Então, deixa eu copiar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 elementos. 2, 3, 4 elementos. E agora eu vou alterando aqui. Então, tinha telhado, agora vai ser tamanho. Vou tirar aqui, em vez de tipo tamanho, vai ser só tamanho mesmo. Eu não vou tipar esses caras, não. Agora eu tô com preguiça, né? Mas eu vou colocar aqui, olha, tamanho. Beleza. Piso, cômodo e preço. Beleza. Construir. Piso. Como piso aqui também é uma string, não tem problema de falar que é tipo piso. E aí, ponto, piso. Beleza? E aí aqui eu tenho tamanho. Na verdade é preço, né? Cômodos. Isso aqui foi uma coisa que eu acabei esquecendo. Vou colocar aqui cômodos. Vou colocar cômodos aqui como uma lista. Isso daqui eu acho legal especificar. E aí eu coloco aqui ponto cômodos. E por fim, né, ideia de preço. Então vou colocar aqui, deixa eu espaçar aqui. Preços. Isso daqui é um pouco chato, porque é muito provável que você vai ter que fazer na mão, né? Mas tá tudo bem. Preço vai ser um float. Tô tipando e não tô tipando alguns. Mas eu acho que vai ficar tranquilo aqui pra gente entender, né? Preço e todo mundo vai retornar self. Então nota que a gente fez exatamente essa nossa classe aqui, olha, de builder casa que vai construir, ela vai definir a nossa casa. Mas ainda a gente não fechou uma espécie de laço que a gente criou. Como assim, Rafa? Sempre que a gente for fazer essas nossas construções assim, olha, e colocar um padrão builder na frente, eu tenho, na verdade, que vir aqui embaixo e terminar a minha construção. Todo mundo aqui está retornando self, mas ninguém está retornando essa casa aqui, olha. A gente tem agora que retornar essa casa para meio que matar esse laço aqui. Então, como que funciona? Eu vou chegar aqui, def, build, self, return, self.casa. Pronto, terminamos. Tá, agora como é que eu uso isso daqui, né, na realidade? Como é que eu implemento uma coisa dessas, né? Eu tô vendo que tem uma classe aqui, mas como que ela vai interagir com a gente? Bom, eu vou fazer o seguinte. Já que eu defini todo mundo, eu vou pegar esse meu builder casa aqui, olha, e eu vou simplesmente definir um objeto. Olha só, vou definir o meu objeto casa. Vai ser um builder casa. E aqui que está a magia, a coisa interessante, né, que a gente pode fazer no nosso padrão builder. Depois de eu ter feito isso daqui, eu posso simplesmente bater um ponto aqui e falar que eu vou construir, olha só, a partir disso, os cômodos. Então eu vou querer colocar, por exemplo, quarto e sala. Vou colocar uma casa bem simples aqui pra gente. Eu posso até fazer o seguinte, para eu conseguir pular umas linhas, eu vou colocar esse aberto aqui, esse fechado, e aí eu consigo meio que colocar, né, e ir enfileirando esses meus métodos aqui, olha.
Mas olha só, eu já construí cômodo, eu posso construir, olha só, piso. Qual que vai ser o tipo de piso, né? Que a gente vai colocar, então vou colocar um piso de mármore, por exemplo. Eu posso colocar aqui, olha, eu vou construir um telhado. Então eu vou colocar um telhado, por exemplo, de tijolos. Eu nem entendo de telhados, mas é isso aqui que a gente está fazendo. E eu posso colocar, por exemplo, o tamanho, né? Então eu vou colocar um tamanho de, vamos colocar 100 metros quadrados. O preço, né? Vamos colocar alguma coisa, por exemplo, vamos lá, 50 mil, não, 500 mil, acho que tá legal, né, de preço. E por fim, build. E pronto. Nota que a gente construiu agora a nossa casa, e enquanto eu ia construindo ela, eu ia definindo cada um dos elementos, né, que a gente ia utilizando. Então esse daqui é o padrão Builder. Se eu pego aqui, olha, o meu objeto casa e faço, por exemplo, a ideia de cômodos, né? Deixa eu colocar aqui, ponto cômodos. Eu vou fazer o seguinte, print, objeto casa, cômodos. E aí eu vou pegar aqui, olha, o meu terminal e vou rodar só para a gente ver essa construção aqui e printar, né, esses nossos cômodos que a gente colocou aqui. Então, eu vou fazer Python 3. Na verdade, deixa eu sair, eu tô lá no diretório do Factory, eu vou entrar aqui no 06 Builder, beleza, e agora Python 3, exemplo casa.py, beleza, apareceu aqui, olha, quarto, sala. Então, é realmente isso, eu peguei e construí esse meu objeto casa aqui, enquanto a gente foi conversando, enquanto a gente foi definindo tudo que eu queria, a partir, né, de um template básico, que é essa nossa classe casa. Ah, Rafa, beleza, você está fazendo isso daqui, mas quando que a gente vai utilizar isso daqui realmente em alguma ideia de projeto ou então em algum padrão que eu conheça? Porque ficar construindo casinha por aí, cara, pelo amor de Deus, né? Então, isso daí é totalmente válido. Esse questionamento é totalmente válido. O que eu quero mostrar aqui é como que funciona realmente o padrão. O padrão é esse e ele vai te ajudar a construir elementos. Só que a gente utiliza muito o padrão Builder quando a gente quer definir de uma maneira muito padronizada elementos que são muito pertinentes na nossa construção. É para isso que a gente utiliza o padrão Builder. Ou seja, deixa eu trazer um exemplo mais claro aqui para a gente entender, que vai ser, por exemplo, um exemplo http.py. Vamos supor que a gente queira fazer uma requisição HTTP. E aí eu até já vou pegar aqui da minha colinha, né? Uma classe que vai ser o nosso HTTP request. Então nota que se eu quiser fazer uma requisição HTTP, eu tenho que ter essas informações aqui. Eu tenho que saber qual é o método que eu vou fazer a minha requisição, eu tenho que saber qual que é o URL que eu quero fazer essa requisição e também, né, se eu tiver um body, se eu tiver um JSON, alguma coisa aqui para complementar e eu conseguir enviar. Então nota que isso daqui é um padrão sim, né, quando a gente vai falar de HTTP. E para isso eu posso sim colocar uma classe aqui na frente que é, por exemplo, um builder HTTP request. Ou seja, sempre que eu quiser fazer a minha requisição HTTP, primeiro eu tenho que fazer a construção dessa minha classe aqui, definindo o método, a URL e o JSON. Porque aí eu vou definir no meu projeto como é que vai ser, né, a minha requisição. Então, eu posso simplesmente, né, chegar aqui e falar que eu vou ter esse carinha, né? E aqui, pessoal, eu vou fazer o mesmo processo que a gente já fez. Eu vou definir, olha só, a minha requisição request, que é igual ao meu HTTP request, beleza? E aqui eu defino os meus métodos de construção. Então, eu já vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou copiar aqui, olha, da minha colinha, porque primeiro, olha só, eu vou pegar aqui, olha, da minha requisição, né, desse HTTP request e definir um método.
Eu coloquei aqui olha, o método como uma string em upper para ele ficar com letras maiúsculas. E nota, eu sempre retorno self. Esse retorno de self aqui é exatamente para a gente ter essa nossa composição aqui no final. Até que fica bonitinho o código, mas é exatamente essa ideia. Então, eu fiz aqui, olha, essa implementação, eu vou conseguir também colocar aqui, olha, o meu set URL, e aqui é muito comum a gente chamar esses métodos de métodos set. Eu falo sobre isso lá na nossa playlist, né, de orientação a objetos. Mas fica aqui, né, também, esse outro padrão que em vez de construir, é porque eu estou trazendo português, né, mas também tem uma nomenclatura que é você colocar build, né, build piso, build telhado, isso existe também. Mas voltando aqui, olha, as nossas construções, eu já fiz aqui, olha, o meu método, a minha URL, e vou pegar aqui da minha colinha também, né, de fazer aqui a construção, né, da minha propriedade do JSON. E lembrando que isso daqui tudo é muito bonito, mas a gente também tem que fechar o laço, né, eu tenho que chegar aqui e falar que agora eu vou retornar realmente o request. Feito isso, pessoal, agora é partir para o abraço, né? Eu consigo chegar aqui, falar que eu vou ter um HTTP, um builder HTTP request, certo? Em que, deixa eu colocar essa abertura aqui, para que a gente consiga ter mais linhas, né? Ponto. Eu vou colocar aqui, olha, colocar um método. E aí eu vou colocar post, certo? Eu consigo ter aqui, olha, uma URL que é, por exemplo, cara, http stack da Llama, isso aqui é o nosso site, né, .com.br. Lá eu deixo uma ordem das playlists, né, que é para assistir aqui no canal, para ter meio que uma ligação, né, entre as coisas que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou colocar aqui um JSON, né, e aí eu posso colocar aqui hello, Word. E aqui eu coloco o meu request HTTP. E é isso. Agora a gente tem aqui, olha, a nossa construção padronizada, e se alguém quiser fazer, por exemplo, uma requisição HTTP externa, vai ter primeiro que passar aqui, olha, pelo nosso builder para construir todo o nosso padrão, né, de requisição HTTP. E aí eu posso pegar esse HTTP request e mandar, né, para uma lib de requests ou HTTPX para fazer as requisições HTTP. Então nota que esse padrão aqui do Builder, ele é um padrão legalzinho, muito interessante, e ele ajuda a gente a padronizar realmente as nossas construções. O que eu quero mostrar é exatamente isso. A função dele no nosso projeto é padronizar um pouco alguns elementos que nós temos e vai ser de uso corriqueiro ali no nosso projeto. Bom, me diz aí o que você achou desse padrão. Eu acho ele interessantíssimo mesmo, principalmente de entender como é que ele funciona. Acho que ele entra assim nos nossos projetos de forma pontual, mas eu considero realmente um padrão muito interessante. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos nossos próximos encontros na nossa playlist de Design Patterns.